Os tipos de tendência. É muito importante a gente entender quais os tipos de tendências existem, porque a gente consegue trazer uma estratégia, uma decisão estratégica sobre cada um. Então, são 5 tipos de tendência: a microtendência, a macrotendência, a megatendência, tendências regionais e globais e tendências de estéticas e comportamento. O primeiro tipo são as microtendências, que são movimentos específicos, de curta duração, são movimentos rápidos que a moda tem. Elas capturam normalmente a atenção de um nicho ou a atenção de um segmento de mercado. Elas surgem através de influências culturais, sociais, tecnológicas, econômicas, e geralmente elas estão em elementos estéticos, como cores, como padrões, como estilos de vestuário, acessórios ou algum comportamento do consumo de moda. Um exemplo é o tênis core, que a gente viveu fortemente nesse ano de 2024. Qualquer pessoa queria usar um tênis Adidas, um tênis samba. Então, a gente viu isso na Europa, a gente viu isso na América do Norte, a gente viu isso no Brasil, certo? Então, foi um movimento rápido que aconteceu, tá? Que ainda ele tem, algumas pessoas usam, mas já diminuiu muito, então foi uma febre ali, né? As microtendências, elas são características muito de uma febre, onde todo mundo quer usar naquele momento e depois desaparece. Então, ela tem a característica de ter um foco específico, de ter um ciclo de vida curto, de ser adotados por nichos, de ter alto impacto visual, quer dizer, a pessoa olha e percebe aquilo, e percebe que estão usando, e isso vai gerando desejo, vai gerando desejo. Eu vejo 1, eu vejo 2, eu vejo 3, eu vejo 10 pessoas usando, e eu quero usar aquilo também. Então, isso é muito importante. Então, a decisão estratégica de se apostar numa microtendência, é importante que se saiba a hora. Como ela é de curta duração, quando ela passa, não adianta você apostar nela depois que ela já passou, porque depois que ela passou, o desejo já foi embora, as pessoas já estão desejando uma outra microtendência. Então, isso é muito importante. Vou contar uma história aqui para vocês de uma empresa que eu fiz um trabalho, e essa empresa, ela tinha uma característica muito interessante, porque uma decisão estratégica dela era ter um movimento, um lead time de coleção muito curto. As coleções dela eram muito rápidas, né? Aconteciam muito, muito rapidamente. Então, ela esperava, muitas vezes, que a tendência chegasse nas lojas, chegasse nas vitrines para poder apostar. Só que isso era terrível, porque quando ela queria apostar na tendência, a tendência já tinha ido embora, porque ela tem o tempo da produção, ela tem o tempo do desenvolvimento, então não dava mais, tá? Então, isso é muito importante. Não adianta esperar a microtendência estar na vitrine. Você precisa detectá-la antes disso, para dar tempo de você desenvolver o teu produto e estar na hora que todo mundo coloca na vitrine. Então, isso é uma decisão estratégica. E isso depende de estudo, isso depende de um conhecimento de ciclo de tendência. Por isso é importante o estudo, por isso é importante você quantificar a tendência, por isso é importante você olhar a tendência no detalhe. E aí teve uma situação nessa empresa que apareceu uma tendência X, tal, que ia ser uma microtendência muito rápida, e que era nítido que aquela tendência ia estourar num determinado momento. E 3 meses antes, eu levei para a direção da empresa isso, olha, a gente está percebendo que existe algo forte que vai acontecer, e eu acredito que a empresa precisa apostar nisso. Só que precisa desenvolver. Eu, na época, ainda falei, olha, vamos desenvolver 3 produtos, mas a dona da empresa não quis, falou, não, é muito risco, parará, e não vai dar certo. Enfim, aquilo passou, 3 meses não, foram 4 meses.
4 meses depois, bingo, a tendência estourou, tá? E aí todas as influencers, todas as blogueiras, todo mundo usando as peças, e o que aconteceu? A empresa ficou de fora, a empresa ficou para trás. Aí ali a dona da empresa queria fazer a peça, e eu falei, agora não adianta mais, a hora que você colocar essa peça, que vai ser daqui 3 meses que você vai conseguir colocar a peça na vitrine, ninguém mais quer. Então, esse é o perigo. E isso acontece muito no mercado, muito. O medo, né, de quem toma a decisão de apostar numa microtendência, e aí não faz, o mercado que apostou está lá e vai vender, e a empresa fica para trás. Além de perder a venda, ela perde a credibilidade como uma empresa de moda. Porque uma empresa de moda, apostar em coisa nova, traz credibilidade do mercado. Isso é muito sério e muito importante. O outro tipo de tendência são as macro tendências, que são movimentos mais amplos, mais estruturais, um pouco mais duráveis, né, que refletem mudanças mais significativas nos valores, nos comportamentos, em prioridades da sociedade. E essas tendências transcendem temporadas e impactam diversas áreas de moda, de arquitetura, de design, de tecnologia, de comportamento de consumo e até questões políticas e ambientais. Por exemplo, a malha conf, a moda conf, desculpa. A moda conf, ela veio muito com a pandemia, né? Então, ela surgiu lá, a hora que todo mundo estava em casa, mas faziam lives e reuniões de trabalho. Então, tinha que estar confortável, mas tinha que estar bonita, tinha que estar bem vestida, tinha que estar legal diante da câmera. Então, ela surgiu e ela foi uma febre aí durante algum tempo, tá? Durante 2, 3 anos, ou até um pouco mais. Hoje ela ainda está forte, perdeu já um pouco de força, mas ela ainda tem força. Então, ela foi um impacto. Eu me lembro que na época da pandemia, bem ali no comecinho da pandemia, várias empresas pararam. E eu fazia também um trabalho numa empresa, e eu ainda falei, não vamos parar, não podemos parar. Né? De alguma forma, alguma coisa vai acontecer. E surgiu naquela época os moletons tie-dye, que foi uma febre no mercado. E quem fez, vendeu muito. Então, dentro de uma macro tendência, que foi a moda conf, existiu uma micro tendência, que foi o moletom tie-dye. Então, olha que interessante, olha, e como isso é estratégico. Você olha para a macro tendência, você percebe que existe uma direção, e depois vem ainda uma micro tendência para complementar isso. Então, as características de uma macro tendência é uma longevidade, ela tem uma vida um pouco mais longa, ela tem um impacto multissensorial, ela é mais profunda, ela não é só uma coisa estética. Né? Então, ela mexe um pouco com o nosso comportamento, com o nosso desejo, com a nossa necessidade do momento ou a necessidade por um tempo. Tem uma relevância cultural e social e tem uma conexão aí com os valores humanos. As megatendências. As megatendências são movimentos mais abrangentes, mais estruturais, a longo prazo, que transcendem setores, né? Então, setores de indústria, geografias, influencia valores, comportamentos e prioridades globais. E, diferentemente da micro e da macro tendência, ela tem um impacto duradouro, transformador. Normalmente, uma mega tendência vem transformar um tempo, vem transformar um momento, ela molda o futuro de uma sociedade, ela molda o futuro da indústria e ela também molda o futuro da moda. A sustentabilidade e a tecnologia são exemplos de mega tendência, que já falamos há muito tempo, e ela ainda continua em alta, e ainda continua evoluindo, e ainda continua buscando um lugar aí e uma evolução, e ainda vai durar muitos anos. Então, normalmente, uma mega tendência ela tem um impacto global muito forte. Ela tem uma longevidade maior do que a macro tendência.
ela tem uma força transformadora. O quanto a sustentabilidade e a tecnologia têm transformado a moda. Incrível. Ela conecta forças sociais e ela tem um efeito estrutural. Hoje, empresas que implantam tecnologia precisam cuidar da estrutura, porque não dá para implantar tecnologias se você não olhar para a sua estrutura, se você não olhar para o seu processo. Aqui eu trouxe alguns gráficos inicialmente desses primeiros tipos de tendência. Então a gente percebe que a microtendência ela dura aí em torno de 2 anos no máximo. A macrotendência dura até 5 anos e as megas tendências muitas vezes 20 anos ou até mais, dependendo do momento. Aqui a comparação de categorias, né? Como funciona cada uma delas, como é que elas evoluem, onde elas começam e como é que elas vão impactando e durando e alcançando aí o mercado. Aqui é o impacto da macrotendência na indústria, numa escala de 0 a 100. Então, como impacta? E olha o tamanho da microtendência lá que a gente viu, mas olha o impacto que ela tem. Olha o percentual de impacto naquele pequeno espaço de tempo.